Olá, amigos, que Deus abençoe. Hoje, sexta-feira, nós vamos agora, juntos, entrar na presença de Deus e determinar a libertação de você que nos assiste nesse momento, você que participa ao vivo, as pessoas que vão assistir depois esta reunião, que elas sejam libertas, livres mentalmente. Mentalmente. A escravidão do ser humano está na mente. As pessoas são escravas na sua mente e por ter a sua mente condicionada a uma situação, outros resignada, a sua vida não progride, a pessoa não alcança seus objetivos, não alcança suas metas, não alcança a felicidade, não alcança aquilo que Deus deseja para ela. Porque é necessário, daqui a pouco vamos falar sobre isso, é necessário que haja uma renovação na sua mente, na sua maneira de pensar. Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos determinar que essas correntes sejam quebradas, sejam desfeitas, que essas correntes elas sejam destruídas. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós entramos pela fé na Tua presença santa, na Tua presença gloriosa, para determinarmos, meu Deus, a libertação espiritual de todas as pessoas que neste momento acompanham esta reunião, este serviço. Meu Pai, pessoas que estão nos vendo em vários lugares, que aonde quer que chegue esta oração, haja libertação, livra essa pessoa da opressão demoníaca, livra ela dos vícios, do pecado, da prostituição, da idolatria, da mentira, do engano, das dívidas. Meu Deus, liberta essa pessoa de um trauma, de um complexo. Liberta ela, meu Pai, da religiosidade, dos dogmas. Liberta ela das heresias, Senhor. Em nome de Jesus, eu estendo as minhas mãos, que saia fogo das minhas mãos para queimar, para destruir, para desfazer toda maldição, toda amarração que esteja na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, toca nessa vida, toca nesse corpo, toca nesta alma, toca na mente, no espírito, Senhor, no intelecto principalmente, para quebrar as correntes que mantêm essa pessoa amarrada, que mantêm essa pessoa atada a uma situação, a uma religiosidade, a um relacionamento pecaminoso. Essa pessoa caiu no laço do passarinheiro, ela está presa no laço do passarinheiro, está presa pelo pecado, está presa pelo engano, está presa pela cegueira espiritual, crendo que está indo por bom caminho, crendo que está fazendo a vontade de Deus, mas a vida dela não caminha, não anda. Meu Deus, resplandece a tua luz, ilumina essa vida, ilumina essa alma, ilumina esse coração, Senhor, dá-lhe paz. Ó Espírito de Deus, dá paz a essas pessoas. Ó, em nome de Jesus, coloque a mão na sua cabeça e diga em nome de Jesus, toda amarração, toda corrente espiritual, toda resignação, todo condicionamento mental, todo pecado, toda mentira, toda miséria, toda dívida, todo sofrimento, em nome de Jesus, diga, sai da minha vida e não volte mais. E em nome de Jesus, seja livre, seja liberto, seja liberta dos vícios e de todos os males. Receba paz no seu coração, receba a presença do Espírito de Deus, que nos liberta, que a sua mente seja renovada, que os seus pensamentos sejam renovados e transformados para a glória do nosso Deus, para que você encontre a paz, a alegria, a prosperidade, a felicidade, a salvação. Ó Deus eterno e poderoso, aonde essa pessoa estiver, nos assistindo, da sua casa, do seu trabalho, que a bênção do Senhor chegue a todos os que estão fazendo e os que farão parte desta congregação online, que ela cresça. Como está escrito na tua palavra, não é pela força
Não é pela violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Também diz, não depende daquele que quer, nem daquele que corre, mas de Deus que se compadece. Pai Santo, que o Senhor se compadeça, que haja verdade no nosso coração, nas nossas palavras, que a palavra que sai da nossa boca não seja nossa, que ela produza vida às pessoas que nos ouçam, que ela traga liberdade aos cativos. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que todos que creem digam amém e graças a Deus. Muito bem, diz a palavra de Deus em Romanos 12, versículo 2. Não vos conformeis, diz o apóstolo São Paulo, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muito bem. Você sabe que o elefante é o animal mais forte que existe e, pelo que eu sei, posso estar correto, o mais inteligente. O elefante é um animal muito forte e inteligente, mas quando ele está pequenininho, os donos de circo prendem o elefante, pegam o elefante e amarram ele com uma corda a uma estaca. E esse elefante vai crescendo, amarrado com uma corda a uma estaca, às vezes corrente, às vezes corda. E ele cresce e sempre fica parado ali, balançando, ele não sai dali. Ele caminha um pouco até onde a corda permite que ele vá. Só que quando esse elefante ele é grande, ele é adulto, ele tem força para se libertar dessa corda, para quebrar essa corda, para tirar essa estaca, ver-se livre dessa corrente, podemos dizer assim, essa atadura, como se diz em espanhol. Mas ele continua ali porque ele foi condicionado mentalmente a estar naquela posição, a permanecer naquele lugar. E ali ele fica. Até que às vezes de vez em quando, nós ouvimos, né, o elefante saiu louco pela rua. Aí as pessoas, o elefante ficou louco, ele fugiu. Ele não ficou louco, ele descobriu a força que ele tem. Ele descobriu que ele não está obrigado a ficar ali preso. E ele sai correndo porque ele quer liberdade, ele quer ser livre, ele quebrou aquela corrente. Então, os seres humanos vão atrás do elefante e abatem o elefante para trazê-lo de volta, porque ele não quer voltar mais, ele descobriu que ele pode ser livre. A mente dele foi renovada. Ele, vem cá, por que eu estou aqui? Deixa eu puxar isso aqui, ele mexe a perna, deixa eu puxar. E quando ele puxa, ele descobre que ele pode quebrar, sabe? Ele pensa, analisa, né? Não é igual pessoas que colocam aí que a borboleta nunca vai esquecer que foi lá. A borboleta não pensa, mas o elefante sim. O elefante, ele é inteligente. O ser humano é um animal racional, mas o elefante é um animal inteligente. Ele descobre que ele tem força. E de repente você não descobriu a força que tem. De repente você não descobriu a capacidade que você tem. Então você está escravo a um trabalho, escravo a uma situação, escravo a uma religião, a um dogma, a uma filosofia, a uma heresia, porque mentalmente você foi condicionado a estar aí. Então você acha que se você sair da sua igreja você vai para o inferno, porque só a sua igreja que salva, que eu sei que quem salva é Jesus Cristo. Não é a igreja, é Jesus. Mas existem pessoas condicionadas mentalmente que ela acha que só a igreja dela salva, só a igreja mundial salva, só a igreja batista salva, só a igreja assembleia salva, só o tabernáculo salva. Não, quem salva é Jesus. Mas o condicionamento mental obriga a pessoa a estar presa. Você sair daqui, você vai ter problema. E realmente, se a sua mente está condicionada a isso, terá muito problema. Porque a mente nossa, ela
Você sabe que a palavra diz: como pensei, assim sucederá, né? A palavra de Deus nos ensina isso, embora referindo-se a Deus, mas também ao ser humano, nós podemos dizer. Nosso pensamento, ele acaba nos limitando por causa da forma errada que nós temos de pensar. Israel foi escravo 430 anos no Egito. Deus envia Moisés a libertar o povo da escravidão, que o Espírito Santo te deu entendimento para você perceber tudo isso. E quando Moisés tira esse povo do Egito e trata ou tenta levá-los a Canaã, ele não pôde, porque o povo, lá em Números 14, reclama, murmura, lamenta, quer voltar para o Egito, quer voltar para a escravidão. Parece que esqueceu a vida que tinha no Egito, de opressão, de humilhação, não tinha paz, não tinha liberdade, não podia sequer ter seus filhos, não pode ter filho. Por que eu não posso ter filho? Porque Faraó não queria. Mas por quê? Se Deus criou a mulher para ter filho, criou a família. O que é uma família? A família é um casal? Uma família. Deus criou a família para que ela cresça, para que você tenha os seus descendentes. Mas não podia, Faraó não permitia. Mas o povo estava tão acostumado àquela situação escrava, que quando estavam no deserto, indo em direção à terra prometida, aquele deserto era passageiro, era transição, era transitório, nada mais. Deus os levou ao deserto, diz a palavra, para prová-los, para ver o que estava no coração deles. Esse povo quis voltar para trás. Por quê? Estavam livres, mas a mente deles continuava escrava. A mente deles não mudou. É igual você tirar a pessoa que vive num barraco, numa favela, e coloca ela numa mansão, ela faz da mansão a favela. Porque está dentro dela a favela, não está no lugar. Existem pessoas que moram nas comunidades, são pessoas arrumadas. É igual, pobreza não é sujeira, né? Existem pessoas que pensam que ser pobre é ser sujo, ser pobre é ser porco. Não, existem pessoas que são muito limpas, muito cuidadosas, e você tira ela e coloca ela numa outra situação, ela continua sendo uma pessoa limpa, organizada, porque está nela. É a mentalidade dela. E a pessoa desorganizada ou suja, você coloca ela num lugar limpo, ela vai sujar aquele lugar igual porco. Você lava ele, solta, ele volta para o chiqueiro. Por quê? Porque ele tem a mente de porco. Então o que você tem que fazer com o porco? Lavar ele? Não, tem que tirar a cabeça dele e botar outra cabeça. Porque se você lava o porco e solta, ele volta para o chiqueiro, ele volta. A primeira coisa que ele faz é buscar uma lã para se sujar. Porque a cabeça dele é de porco. É a mentalidade. Então a libertação espiritual de uma pessoa começa na mente da pessoa. Existem pessoas que foram libertas de uma religião e estão escravas de outra hoje. Foram libertas de um dogma e estão presos a outro dogma. Pessoas que foram libertas de uma liderança cruel está escrava de outra. Pessoas que foram libertas de um emprego estão escravos em outro. Foram libertas de uma dívida e estão escravas de outra dívida. Ou seja, a mente da pessoa tem que mudar para que as suas atitudes possam mudar e a vida possa mudar. Deus não pôde introduzir Israel em Canaã, não pôde. E não pôde por quê? Porque a mentalidade deles não mudou. Quando Paulo diz aqui em Romanos, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Israel, diz lá em Números, deixa eu ler aqui, Números 14, olha que absurdo que esse povo falou. Israel disse assim, 14, versículo 1, levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram, reclamaram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito ou mesmo nesse deserto. Olha a palavra, olha o poder da palavra, olha a besteira que o povo está falando. O povo de Israel, versículo 3.
E por que nos traz o Senhor a essa terra? Eles estavam questionando, duvidando da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, que Deus quer o pior para você? Deus quer o pior para mim ou o melhor? Deus quer o melhor. Então o fato de eu estar hoje passando por um deserto não significa que eu vou morrer nesse deserto ou permanecer nesse deserto. Lógico, posso morrer no deserto se eu não mudar minha maneira de pensar, porque Israel morreu no deserto. Mas a vontade de Deus era colocá-los na terra de Canaã. Mas a mentalidade desse povo escrava, resignada e condicionada como a do elefante, não permitiu que Deus os colocasse na terra. Não permitiu. Porque eles tinham a mentalidade de escravo. Eles não tinham mudado, não tinham renovado seus pensamentos. Não, Deus prometeu, Deus disse a Abraão, disse a Moisés, que vai nos introduzir a uma terra. Então vamos buscar saber qual é a vontade de Deus. Mas eles estavam ali diante de uma situação que para eles, ao seu modo de ver, era ruim. E de verdade não era ruim. Era uma transição, estão de passagem. Deus vai cumprir a boa vontade dele, a agradável e perfeita vontade dele. Mas se eu não renovar minha mente, eu vou ficar no deserto. Quantos que estão no deserto? Quantos que estão no deserto? Quantos servos de Deus que estão no deserto? Quantos cristãos estão no deserto? Porque não muda a maneira de pensar. E às vezes você insiste com uma coisa que não era a vontade de Deus. Às vezes você permanece porque você não quer mudança. Você não quer renovação. Renovar é mudar, meu querido. Renovar é mudar. Mudar de atitude, mudar a maneira de pensar. Se a coisa não está dando certo, muda. Se não está funcionando, muda. Se não está caminhando, muda. Se você não está contente, muda. Se não está de acordo, muda. Toma atitude, muda. Você não é obrigado a estar preso a uma estaca. Não muda, meu querido. Pede a Deus a direção. Pede ao Espírito Santo que te ilumine, que te guie. Para que você não fique escravo. Para que você não saia do Egito e queira voltar para o Egito. Quantos que um dia se converteram e voltaram para o mundo? Quantos que um dia foram pastores, foram obreiros, voltaram para o mundo? Voltaram para o Egito, voltaram para as garras do diabo. Não é dizer, o diabo os arrastou, o diabo os levou. Não, voltaram com as suas pernas, porque Israel queria voltar. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Por que nos traz o Senhor a essa terra? Para cairmos a espada. O quê? Deus trouxe para cair a espada? Deus não te trouxe para cair a espada. Deus não tirou você do mundo para a sua vida hoje ser pior do que era antes. Deus não tirou você da idolatria, da religiosidade, para você hoje ser outro religioso. Por favor, pessoal, se liberta disso. Se liberta disso. Quem salva é Jesus Cristo. Igreja nenhuma vai te salvar. Quem morreu por você foi Jesus. Seja fiel à sua igreja, seja fiel ao seu ministério, se está de acordo com a palavra de Deus. Se não está, sai fora, vai para outro. Vai para outro que você veja que está de acordo com a palavra de Deus, que está de acordo aos ensinamentos de Deus. Ou você pensa que eu não fui e não sou convidado a entrar a ministérios? Eu sou, mas às vezes eu não estou de acordo. Eu prefiro ficar sozinho. E vamos em frente fazendo a obra de Deus, o trabalho de Deus. Então você tem que tomar suas atitudes e ser responsável por elas. Deus quer colocar você numa vida melhor. E se isso não está acontecendo, a sua mente não foi renovada. E tem que ser renovada. Você está escravo de um pensamento, resignado a uma situação ou condicionado. É como o idólatra. Ele é condicionado a crer que aquele pedaço de pedra é santo. Olha, isso aqui é santo. E condicionaram ele a crer e não tem quem tira da cabeça dele que aquele pedaço de gesso não é santo. Não é santo. A Bíblia fala para quebrar, para romper, para destruir, mas na mente da pessoa que foi condicionada pela religião, aquilo é santo. Ela tem que ser fiel àquilo ali. Ela não para pensar, para analisar e chegar a uma conclusão por ela. Ela nada mais recebe o que lhe dão, traga, come, digere e diz, é isso aí. Não é isso aí. Pensa. Não aceite tudo que eu falo. Não aceite tudo que as pessoas falam. Aceite tudo que a palavra de Deus fala.
Analisa para que você seja livre e experimente a vontade de Deus para a sua vida. Porque Deus tem um projeto para a sua vida. Então ele diz assim, para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não nos seria melhor voltar para o Egito? Se Deus permitisse que esse povo voltar com as suas pernas para o Egito. Eles queriam voltar para o Egito, muitos têm voltado para o mundo, muitos têm voltado para a escravidão. E agora que está lá no Egito, quer voltar para Jesus de novo e não consegue, porque o faraó não vai deixar sair, meu querido. Não vai deixar sair. Lembra que Jesus disse, o espírito imundo quando sai do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, não encontrando, diz, voltarei para minha casa, de onde sair, traz 7 pior do que ele. Se a primeira vez foi difícil libertar a pessoa, agora são 7 vezes mais difícil, meu querido. São 7 vezes pior a situação da pessoa. Então, meu querido, vamos buscar uma renovação na nossa mente, para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer transformar. Deus quer realizar os seus sonhos, desde a cor dos seus sonhos estejam segundo a vontade dele. Para isso, Deus enviou seu Filho para morrer na cruz do Calvário, para libertar Israel da escravidão, dos religiosos fariseus da época, que queriam dominar as pessoas, e hoje em dia não é diferente. Busque orar a Deus, busque analisar os seus pensamentos, ver se você não é uma pessoa resignada com a situação, que tem medo de mudanças, tem medo de arriscar, tem medo de tomar atitudes, se você não é uma pessoa condicionada mentalmente a crer em coisas que não está correta, que não está de acordo com a palavra de Deus, nada mais dizem para você e até usam a palavra de Deus, mas você não analisa se está de acordo a teologia bíblica, porque é muita heresia. Muita heresia se tira da Bíblia, as heresias se tiram da Bíblia. Muitas palavras, Senhor Deus, muitas traduções erradas e equivocadas que se criam heresias e as pessoas vão consumindo essas heresias, vivendo uma fé herética, e chega um momento na sua vida que você se sente frustrado na fé, frustrado com você, com a sua fé, com o seu Deus, com a sua vida. Mas por quê? Porque Deus tirou você do mundo para cair a espada? Para que as suas mulheres e filhos sejam presas? Não, mas para que Deus coloque você na terra prometida, sua mente tem que ser renovada. Você tem que ter uma mente aberta e tomar as decisões por você. Você analisa e você decide, porque depois quem paga o pato é você. Não vai pela cabeça dos outros. Não vai pela cabeça dos outros. Que diz, faça isso ou faça aquilo e você faz, depois dá errado, você que responde. Não. Eu tomo as minhas decisões, porque sou eu que vou responder por elas. Então eu penso, eu analiso, eu oro a Deus, espero que Deus me dê a direção. Não quero fazer a minha vontade, o que a minha mente diga, mas também não posso aceitar tudo que dizem e tomar atitudes ou decisões pelo que outras pessoas me falam. Não. Se está correto o que me dizem, posso até tomar decisões pelo que estão me orientando, porque essa orientação vem de Deus. Essa direção é do Espírito e eu analisei, pensei, orei, então estamos juntos na fé e veremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que é tirar você da escravidão e colocar você em Canaã, na terra prometida. Aonde há o Espírito de Cristo, aí a liberdade. Seja livre, tenha paz, que Deus te abençoe. E nós voltamos segunda-feira falando sobre a prosperidade. E eu gostaria que você acessasse no Facebook a Congregação Online da Fé. Congregação Online da Fé. E que você nos ajudasse. Nós temos o pastor Jefferson em São Paulo, que ele está disponível, nos está ajudando. E ele estará em breve indo aí no sul fazer uma reunião. Nós não podemos ainda viajar para ir ao sul, quando Deus permitir, iremos. Enquanto isso, o pastor Jefferson, ele estará indo ao sul fazer uma reunião e nós contamos com a sua ajuda em oração, com a sua colaboração, que
você nos ajude a implantar esse trabalho, um trabalho que venha glorificar a Deus, onde as pessoas tenham liberdade de expressão. Um abraço a todos, que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com a paz.